Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Saúde mental. O número de suicídios cai no mundo e aumenta no Brasil. Parlamentos investem em prevenção. É um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Deslocados internos. De que forma o Brasil vai tratar cidadãos que deixam suas casas por causa de tragédias ambientais? Arte no campo. Grupo de teatro do MST é destaque em festival da Assembleia Legislativa do Ceará. Proporcionando aos jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e das exploração. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. A saúde mental dos brasileiros está abalada. Andréa Alves. Um estudo realizado pela Fiocruz revelou que, embora o número de suicídios tenha diminuído no mundo, no Brasil ele aumentou. É importante falar do assunto de forma responsável. Vários parlamentos do país, como o do Amazonas, por exemplo, mantêm campanhas permanentes de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. A taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% entre os anos de 2011 a 2022. Quando se trata das notificações por autolesão, na faixa etária de 10 a 24 anos, o aumento foi de 29% a cada ano no mesmo período. O número foi maior do que o registrado na população mundial, cuja taxa de crescimento foi de 3,7%. Os dados são de um levantamento realizado pela Fiocruz e foram destacados durante a sessão especial alusiva ao Setembro Amarelo e à campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada BASTA, autolesão, depressão e suicídio. Jessen Orellana, pesquisador da Fiocruz. 163 mil suicídios desde 2003 até 2023, né? Então, é um número que, por exemplo, ele é cerca de 3 vezes maior do que o total de vítimas que estamos tendo hoje no conflito entre Israel e a Palestina. Então, é um número muito alto. Ainda tem muito preconceito sobre isso. Pablo Nutzmann Pereira, médico psiquiatra. Está entre terceira e quarta causa de morte, dependendo da faixa etária, no mundo inteiro. Outro dado importante Adriana Araújo, repórter. A sessão foi o número de casos de suicídio registrados no Amazonas em 2023. Mais de 300 pessoas tiraram a própria vida no ano passado. Políticas públicas voltadas à saúde mental e a limitação de espaços, como a Ponte Rio Negro, por exemplo, que propiciam a prática, estão entre as questões destacadas para evitar que mais casos aconteçam no estado. Políticas que visem limitar esses espaços, fortalecer a rede de atenção psicossocial, ajudem a reduzir essa carga difícil de contar que é o suicídio. Deputado estadual rede, João Luiz, Republicanos Amazonas. Precisa não montar só uma rede, um gabinete de crise, porque o que nós estamos enfrentando é uma crise humanitária, uma crise de perda de vidas, e isso nós precisamos estancar e não podemos deixar o nosso povo amazonense nessa situação. Os agentes que participaram da sessão destacaram a importância da campanha Basta Autolesão, Depressão e Suicídio. A ação é coordenada pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas, presidida pelo deputado João Luiz. Só em 2023, a campanha atendeu mais de 6 mil pessoas por meio de diversas ações. Além do Amazonas, os estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também receberam ações referente à campanha Basta. Durante a sessão especial, 18 pessoas foram homenageadas pela realização de ações de combate a doenças psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e que ajudam a reduzir o número de casos de suicídios no estado.
Queimadas e secas em todo o Brasil, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Parlamentares se mobilizam em busca de soluções para prevenir tragédias ambientais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Rio Grande do Sul. TV Assembleia Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vivenciou a maior enchente de sua história em 2024. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Lago Guaíba chegou a 5 metros e 37 centímetros. Para evitar que novas enchentes como essa aconteçam, a Comissão de Assuntos Municipais debateu em audiência pública sistemas de prevenção. Engenheiros e especialistas da Associação Atlântica fizeram uma apresentação elencando sugestões de melhorias para evitar novos cenários destrutivos. O presidente do grupo, Pablo Leuque, destaca como uma das alternativas a remoção de areia, lodo e outros sedimentos de rios e lagos. A abertura de duas casas Pablo Fabiano Leuque, presidente da Associação Atlântica. Da Barra, em Rio Grande, e outra em Bujuru, onde metade do caminho a natureza já fez o serviço. Isso só já assegura a cota do Guaíba em 3,5 metros, ou seja, dentro da cota de inundação. Essa fase emergencial nos dá tempo, tranquilidade para estudar, fazer as devidas licitações, se for o ente público que for fazer, se for os mineradores que vão voltar a trabalhar. Então todo mundo ganha tempo com isso, além de salvar vidas, né? O desassoreamento dos rios, incluindo o Guaíba, também é uma preocupação do presidente da comissão, deputado Joel William. Ele avalia que é necessário que se busque soluções mais rápidas para se prevenir enchentes. Essa iniciativa agora seria deputado estadual Joel Wilhelm, PP, Rio Grande do Sul. E justamente não ter elevação das águas, principalmente aqui em Porto Alegre, né? Paralelo a isso, trouxe aqui também a importância de podermos ter o desassoreamento aqui do Rio Guaíba ou a liberação da mineração, porque as duas coisas andam linearmente, né? Precisamos fazer com que tenha mais vazão, mas paralelo a isso também que a gente possa tirar do seixo aí a areia, o cascalho, enfim, essas ilhas que foram criadas aí no Guaíba. As sugestões tratadas na audiência pública serão encaminhadas ao Conselho do Plano Rio Grande, programa do governo gaúcho que visa acelerar e organizar os processos de reconstrução do estado. Conforme o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, Marcelo Camardelli, é preciso analisar a viabilidade das propostas, tendo em vista os impactos ambientais e financeiros. Qualquer intervenção e nós temos Marcelo Camardelli, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Uma série de iniciativas que são de curto, médio e longo prazo, né? E todas elas devem ser pautadas pela construção técnica e científica, né? E este projeto aqui apresentado também, né, precisa passar por este crivo das secretarias, dos técnicos que as compõem, assim como o próprio conselho e o comitê científico, para que possa ser melhor avaliado. Precisa ter um olhar de segurança ambiental, porque ele traz impactos e reflexos à biodiversidade do seu entorno. Então isso precisa ser muito bem analisado. Espírito Santo. Infelizmente, uma TV grande quantidade de incêndios tem atingido vários municípios do Espírito Santo. Seja nas áreas de pasto ou de mata fechada, Reportagem Eduardo os bombeiros Dias. estão enfrentando muitos desafios. Uma parte desse problema tem acontecido por causa do longo período sem chuvas. Em julho, o Espírito Santo decretou estado de atenção por causa da crise hídrica. No último sábado, o governador Renato Casagrande decretou situação de emergência devido ao alto número de incêndios. Na Assembleia Legislativa, o presidente Marcelo Santos criou um grupo de trabalho para acompanhar os problemas causados pela crise hídrica e o aumento das queimadas. Bem antes do governo decretar Deputado estadual Marcelo Santos, União hídrica, Espírito Santo, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Esses incêndios, tanto ele de forma natural, por conta do volume, da intensidade do calor, como também de queimadas criminosas, a Assembleia se reuniu e decidiu criar esse grupo de trabalho. O presidente será o coordenador do grupo, que também vai contar com a presença de outros membros, como os presidentes das comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança.
São comissões muito importantes para debater o tema, para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir, que são a Comissão de Agricultura, principal comissão que trata de um tema onde a agricultura está sendo muito prejudicada, nós temos a seca, nós não temos ainda uma reservação hídrica que possa abastecer, por exemplo, nessa escassez, ao lado da Comissão de Segurança, que vai fiscalizar a questão dos incêndios criminosos, e a de Meio Ambiente, por conta da poluição que vem acontecendo justamente por conta disso, e de todo o envolvimento, né? Nós estamos falando aí do que o Estado está fazendo, o que nós podemos fazer, o que deu certo em alguns países. O grupo terá funções como auxiliar a implementação de ações emergenciais para o combate às queimadas e à crise hídrica, acompanhar as medidas adotadas pelo governo do estado e pelos governos municipais e também propor ações e políticas públicas que visem a diminuir os impactos das queimadas e da crise hídrica. Essas 3 comissões, junto com alguns integrantes da nossa equipe, da presidência e alguns diretores, e sob minha liderança, nós estaremos discutindo, apresentando propostas, discutindo ações que deram certo em outros estados, países do mundo, para que nós possamos diminuir esse problema grave que principalmente nesse ano está causando estragos enormes na nossa economia e principalmente na nossa produção. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. De que forma o Brasil pretende tratar os seus deslocados internos, como os gaúchos que tiveram que deixar as suas casas após as enchentes, ou as vítimas do afundamento do solo em Maceió, por exemplo? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas. Reportagem Geraldo Gurgel. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a Política Nacional para Deslocados Internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2.400.000 pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul, foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho, e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, ocorrida no Rio Grande do Sul, é sem dúvida a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. A proposta reconhece como deslocados internos as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque infelizmente o próprio Tarcísio trouxe que foi uma sequência, né? Não foi uma única enchente, foi Carolina uma sequência. Morishita, Ministério da Justiça. Infelizmente tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Silvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados
por desastres naturais no país. Ao final de 2023, Silva Sander, Agência da ONU para Refugiados, estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo dentre esses o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento. Uma tarefa bastante difícil, resumir 200 anos de história. Foi o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a inauguração da exposição interativa Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A mostra faz parte das comemorações do bicentenário da Casa. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Senador Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, presidente do Senado Federal. Não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da Casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças, além de maquetes. Toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado, desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo, Ilana Trombica, diretora-geral do Senado, compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela Gustavo não é Saboia, secretário-geral da Mesa do Senado. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Senado 200 anos, conectando passado e futuro. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Você vai conhecer agora o grupo de teatro Carcará. Ele nasceu num assentamento do MST no sertão cearense. O grupo foi destaque no Festival de Arte e Cultura de Canindé, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. A matéria é do programa Em Cena, Entre Atos, da Alesse TV. Alesse TV, imagens aéreas da cidade de Canindé. A tela exibe uma igreja, a estátua de São Francisco e grupo de teatro. O grupo
grupo de teatro Carcará, criado em 2019 no assentamento 25 de Maio, tem transformado vidas por meio da educação e da cultura. Surgido na escola do campo João dos Santos de Oliveira, o Grupo Carcará foi um dos destaques do Festival de Arte e Cultura da Assembleia Legislativa em Canindé. Um grupo de artistas se apresentando em praça. A maioria usa roupa vermelha e uma mulher de vestido branco está segurando um arco com chamas. Lucilânio Albuquerque, ator, poeta, dramaturgo e diretor de teatro e cinema. A partir da necessidade do grupo de se expandir, de crescer, e o grupo passa a sair da escola e ter sua própria sede. Conquistar uma antiga escola que estava abandonada, o grupo reforma. E 2 anos depois passa a ser ponto de cultura. Hoje o grupo de teatro tem seu portfólio já 6 espetáculos, 2 curta-metragens e 2 sketches. Estamos na produção do espetáculo Canudos e a História que Não Foi Contada, movimenta pela necessidade de fazer cultura no campo, o que historicamente é negado. Infelizmente, devido às dificuldades de se inscrever, de se elaborar projeto, eu não faço muita dificuldade. Inclusive, quando se tem renúncias para a cultura, como é no caso agora da Paulo Gustavo, onde não acionamos nenhum projeto. Mas já são 5 anos fazendo cultura, movimentando cultura. Somos o único grupo de teatro do Movimento Trabalhador Rurais Sem Terra, Ceará, em atividade. E somos também o único do Nordeste com protagonismo de escala maior. Existem pequenos, escolas, mas não é o grupo que somos nós de Terra. Imagens dos artistas atuando em praça. Apresentamos o espetáculo Curacha, a arte da cura. O espetáculo é uma sinergia que traz desde os tempos passados, aí importando os curandeiros, bezedeiros, os doutores da terra. O espetáculo traz essa energia que ao longo do tempo tem se perdido. Então os curandeiros, rezadores, bezedores, povos e terreiro, eles mantêm uma tradição e sofrem ao longo do tempo o preconceito da intolerância religiosa, dos ataques. O que pode curar a sua filha é sua. E vejo em seus olhos que não tem. Vai procurar cura em outro lugar. Eu não trabalho mais com isso. Pare! Eu irei curar. Sou a curandeira. A curandeira, ela... Raika Queiroz, pesquisadora e atriz. Levando a transmissão de reflexão das pessoas, para refletir sobre os ataques à natureza, à vida, o desrespeito a todas as religiões. Primeiro, a importância de participar do festival fomentado pela Assembleia, é sair das 4 paredes e vir. O que se vê em nossa cidade é movimentação. Queríamos que na cidade do interior tivesse esse futuro como um festival de arte e cultura desse que a gente vê, movimentar de todas as linguagens culturais. Então, a da importância. O que a gente presencia no palco é uma energia que não se consolidou ainda, mas que talvez através de iniciativa como essa possa ser uma realidade futura, como teatro, cinema, que historicamente, como eu repito, é negada ao homem e mulher do campo. O que o teatro Arituza Timbó, repórter. Meu amor ao teatro, meu trabalho é ele. Transformou totalmente minha vida, é o que me faz levantar, o que me faz respirar, e é o que me ensina. Defino como a espada que importa, o véu do tempo, redesenhando a cultura do campo. Dá esperança, construindo um novo amanhã, através da arte da cultura, proporcionando a jovens artistas do interior a serem atrizes, atores, com perspectiva de sair do chicote dos coronéis, patrões e da exploração. Viver de teatro é uma coisa, fazer teatro é outra coisa. Eu vivo de teatro e tem pessoas que fazem, e eu vivo dele a todo momento no teatro da minha vida. Diversas imagens dos artistas performando em praça. É a arte alimentando a vida, hein? Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Jorge Ricardo Brum, empresário, Porto Alegre. Tantos corredores assim, né? A gente não vê na TV. Então, mas tudo muito bonito, parece tudo muito prático de se utilizar. Né? Tudo para os deputados e senadores deve ser uma coisa muito boa para eles trabalharem aqui. É muito bom, é muito boa a arquitetura, tudo.
muito bem feito. Na verdade, a gente já conheceu quase todas as capitais aqui da América do Sul, mas nós não conhecemos a nossa capital do nosso país, então era uma lacuna que eu tinha que preencher de qualquer jeito. Valeu muito a pena, é muito bonito, não só aqui como a cidade toda. Yara Encinas, consultora de treinamento, Brasília. A Câmara dos Deputados foi no colégio, quando eu estava aqui. E agora eu vim trazendo alguém para visitar e eu tive uma visão completamente diferente da que eu tinha no passado. Nesse momento da vida você está mais ligado à história, né? Então você observar toda a história de tudo que aconteceu e observar isso desse ângulo, né? Quando você é jovem, você só vê a estética, né? Você só vê o que, isso aqui é a Câmara, isso aqui. Hoje você já olha com um olhar mais crítico. Carla Vaz, consultora de RH, São Paulo. Eu estou no distrito, vim a trabalho e nada mais oportuno que conhecer um pouco da nossa história. Então, vim no Congresso para entender um pouco mais o contexto, ver, obviamente, um pouco dos impactos, né, do que aconteceu há algum tempo atrás em relação à invasão e ver os resquícios disso. E foi uma grata surpresa, porque você acaba tendo uma aula de história, de conteúdo, de tudo que você vê nos livros na escola, você vê isso se concretizando aqui. Então, foi muito bacana. Natália Garcês, técnica de enfermagem, Rio de Janeiro. Saber onde os senadores, deputados, onde a nossa presidência habita, né, no decorrer do dia, buscando as melhorias para o nosso país. Foi muito gratificante conhecer cada parte desse lugar e eu quero agradecer muito pela visita e pela grande oportunidade de estar aqui. Ana Rita de Souza, empreendedora, Belém. Que cada espaço desse aqui, alguém está representando cada estado, né? E isso é uma grande alegria, saber que nós temos lideranças que estão empenhadas em fazer o melhor pelos nossos estados, pelos nossos municípios. Convido as pessoas que venham conhecer e saber um pouquinho da nossa história, de como as leis são criadas para o nosso país, para trazer melhoria para todos nós. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer e pretendo vir mais vezes, com certeza. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.